Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao vídeo do Vem Segue-me dessa semana e eu estou aqui no lugar onde será o nosso estúdio de podcast. Ainda estamos fazendo uma reforma, meu pai está me ajudando bastante, na verdade praticamente ele está fazendo tudo sozinho. E a gente vai fazer um revestimento acústico, porque como alguns de vocês podem ouvir, tem um trânsito aqui em São Paulo bem intenso e a gente não quer que isso apareça nas nossas gravações. Então vai demorar umas 2-3 semanas para a gente finalizar e vai ficar muito legal. Como eu vim para o Brasil, a gente quer fazer muitos conteúdos legais para os adultos, para os jovens adultos, para as pessoas que são jovens há mais tempo, para toda a família, inclusive para as crianças. A Central das Escrituras quer ter muito conteúdo do Evangelho para todas as idades no ano de 2024. E a gente vai precisar muito da ajuda de vocês, não apenas para assistir e compartilhar, mas para participar também. Se vocês tiverem ideias, se vocês quiserem fazer algum tipo de conteúdo com a gente, vai aparecendo as oportunidades aí e eu vou contando para vocês. Mas vamos lá, a aula do Vem Segue-me dessa semana, nós vamos começar 2 Coríntios. E é uma aula bem interessante no que tange a liderança, porque se vocês já tiveram a oportunidade de liderar, vocês sabem que às vezes vocês precisam advertir, exortar, chamar atenção, corrigir. E não é fácil para o líder, porque às vezes as pessoas recebem essa admoestação com ira, não gostam, né? E a carta que Paulo tinha escrito em 1 Coríntios, ela foi recebida por alguns deles com assim, nossa, mas Paulo está queimando a gente. E aí Paulo, ele explica que na verdade o que motivou ele foi o amor. Então vamos ler lá 2 Coríntios 1-7 e estudar um pouco sobre isso que eu falei para vocês, mas a gente vai ver também o amor de Paulo. Nas palavras dele dá para sentir. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, isso no capítulo 1, versículo 1. Pela vontade de Deus e o irmão Timóteo, que era o companheiro jovem de Paulo, a igreja de Deus que está em Corinto, com todos os santos que estão em toda a Acaia. Graça e paz de Deus nosso Pai, do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação. Então, primeira coisa, nosso Pai Celestial, Ele nos ama, Ele é o Pai das misericórdias e Ele é o Deus de toda consolação, que nos consola em toda nossa tribulação. Não existe desafio, não existe adversidade que você passe que vai estar além da capacidade de Deus de oferecer suas ternas misericórdias, sua consolação. Eu vi isso já. Eu vi pessoas que perderam familiares de maneira trágica. Vocês devem ter visto agora também, na pandemia que nós tivemos. E ainda assim o Senhor foi capaz de derramar o Espírito dele sobre essas pessoas, de modo que a dor da morte era não apenas suportável, mas eles conseguiam viver com alegria. É claro que a separação é uma tristeza e eles anseiam ver esses entes queridos mais uma vez, mas não é um peso que os impede de viver. E isso é porque o Senhor os consolou na tribulação. E o Senhor nos consola em nossa tribulação para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação. Olha só, quando nós sentimos o amor de Deus nos consolando nas dificuldades, nós nos tornamos melhores instrumentos para estender a mão e ajudar outras pessoas. Com nós mesmos somos consolados por Deus, porque como as aflições de Cristo são abundantes em nós, assim também a nossa consolação é abundante por Cristo. Nós sofremos muitas vezes porque somos discípulos de Jesus Cristo. Ou não aconteceu com você, de você ser zoado, né? As pessoas falam, olha só que careta, que crentão, essa pessoa não vai para a praia no domingo para ficar tomando banho de sol e comprando os camarões lá na praia, tomando água de coco, olha só. Os parentes às vezes tiram sarro. Nossa, perder 2 anos numa missão enquanto você podia estar estudando, estar na flor da juventude. Enfim, vocês sabem todas essas zombarias, muitas vezes até por falta de entendimento, né? Elas falam essas coisas por não entenderem. Nossa, vai casar
e já quer ter filho, que coisa de louco. Então, quando essas coisas acontecem, nós podemos saber que estamos seguindo Jesus Cristo. As mesmas dores que Jesus Cristo e os seus discípulos tiveram no passado, nós às vezes temos que carregar, como Paulo também carregou. Mas porque nossas aflições de Cristo são abundantes, também a consolação de Cristo é abundante. Viver o Evangelho, ser um discípulo de Jesus Cristo, não torna as coisas mais difíceis, torna as coisas mais fáceis. O fardo do Senhor é leve. É verdade que alguém que não segue Jesus Cristo não precisa se preocupar com muitas das perseguições que vêm sobre os fiéis. Mas lembra a história do povo de Alma lá no livro de Mórmon. Eles tinham saído do domínio do rei Noé para viver a sua religião. Estavam num lugar maravilhoso. Nas águas de Mórmon eles haviam se unido à Igreja de Deus e agora chegaram a uma terra que deram o nome de Elã. Algum pouco tempo depois que eles estavam lá, vivendo com alegria, chega Amulon, o antigo colega de Alma, que era um sacerdote iníquo, e estava com os lamanitas. E aí eles dominaram aquela terra, puseram fardos difíceis de suportar sobre esses justos nefitas. E especificamente Alma era muito perseguido. Eles nem podiam orar. Qualquer um que se encontrasse orando ia ser morto. Essa era a ordem. Olha só que absurdo. Já pensou se sair uma lei assim? Você não pode orar? Se você orar, você vai ser morto? Pois é, aconteceu naquela ocasião. E o que Alma e seu povo fizeram? Oravam em pensamento, abriam o coração a Deus e Deus ouvia esses pensamentos. E porque eles estavam sendo aflitos por serem seguidores de Jesus Cristo, mereciam a consolação do Senhor Jesus Cristo. E foi isso que aconteceu. Os fardos deles se tornaram leves. Colocavam cargas pesadas e eles nem sentiam. É fácil para eles, né? Nem o mais musculoso dos bodybuilders ia conseguir suportar tanto fardo quanto eles. Eles conseguiam de boa. Por quê? Porque o Senhor deu essa força e no devido tempo o Senhor os libertou. Fez um sono cair sobre eles e eles saíram para o deserto se reunindo aos outros nefitas que estavam mais acima. Então, que é o rei Mosias, né? Então, olha só que maravilhoso exemplo que nós temos da aplicação das Escrituras. Mas não é só essa passagem, eu podia citar muitas e vocês podem sentir na sua própria vida pessoal que se você segue Jesus Cristo, né, tem as aflições de Cristo, você vai ser também socorrido por Cristo. A consolação será abundante nele. Versículo 8. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia. E Paulo começa a contar das dificuldades que ele estava enfrentando. Pois que somos sobremaneira agravados, mais do que podíamos suportar, de modo que até da vida estivemos em grande dúvida. De modo que já em nós mesmos tínhamos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou de tão grande morte e livra ainda, do qual esperamos que ainda também nos livrará. Ajuda-nos também, vós, com oração por nós, para que pelo benefício que por muitas pessoas nos foi concedido, por muitas também sejam dadas as graças a nosso respeito. Paulo estava sentenciado à morte. Já pensou a aflição, o suspense, você ser sentenciado à morte? Você não pode se comunicar com seus parentes, seus amigos, não pode falar tchau, não pode... Enfim, sua vida está sendo privada de modo repentino e injusto, no caso de Paulo. Deve ter sido muito difícil, mas mesmo assim Paulo estava confiante em Deus. E, de fato, Deus o livrou daquela ocasião. Depois, ele vai acabar mesmo sendo morto por amor de Jesus Cristo. Mas naquela ocasião, ele foi liberto. E ele disse que o que ajudou ele foi a oração dos santos. Meus irmãos e irmãs, eu pergunto para vocês, vocês oram por seus líderes locais e gerais da igreja? Vocês pedem a Deus todos os dias que o Senhor proteja, abençoe e guie esses líderes em seus chamados?
nós precisamos apoiar esses líderes, não apenas quando o nome deles é apresentado na congregação e a gente levanta o braço direito em sinal de apoio, mas nós precisamos fazer oração por eles. Nós precisamos estar rogando para que Deus conduza a vida deles e os proteja. Nós precisamos agir para que esses líderes sejam, de fato, homens e mulheres de Deus. E eu digo isso porque os líderes não podem fazer a obra sozinhos, né? Quando eles dão alguma diretriz, nós precisamos aceitar, sabendo que falam em nome de Deus. E nós precisamos ser os primeiros a estar lá e apoiar. Se apresenta a Sociedade de Socorro, irmãs, precisamos de alguém para dar almoço para os missionários. Você é a primeira a dizer, irmã, eu posso te ajudar. Se o presidente do quórum diz, quem vai vir na limpeza da capela? Você é o primeiro a apoiar. Enfim, se os líderes pedem alguma coisa, eles podem achar em nós uma disposição firme de seguir aquilo que eles estão dizendo. Capítulo 2, versículo 4, porque em muita tribulação e angústia do coração vos escrevi com muitas lágrimas, não para que vos entristeceis, mas para que conhecesseis o amor que abundantemente vos tenho. Esse é o tipo de amor que os líderes têm por seus liderados na Igreja de Jesus Cristo Santos Últimos Dias. Tenho certeza que se você já serviu numa posição de liderança, você sentiu um amor abundante pelas pessoas que você servia. É impressionante como isso acontece. Quando fui presidente do Quórum de Elders, por exemplo, eu consegui ver aquelas pessoas que eu liderava de uma outra maneira. Era a visão que Deus queria que eu tivesse para que servisse com amor as pessoas que eu liderava. E isso acontece. Você não precisa ser chamado numa posição de destaque na igreja para sentir o amor de Deus por outros. Se você é um ministrador, você pode rogar a Deus para que seja cheio desse amor, que é a caridade, e Ele vai te conceder isso. E você vai começar a ver o irmão José, a irmã Maria, de uma outra maneira, uma outra perspectiva. Vai ver potencial neles. Vai ver que se eles guardarem os mandamentos, Deus vai derramar bênçãos enormes. Você vai se entristecer se eles decidirem se rebelar contra Deus, porque você os ama como Deus os ama. Esse é um dom, mas precisa ser buscado. Se nós não procurarmos diligentemente desenvolver a caridade, nós não vamos desenvolver. Nós temos que ser diligentes nisso. E à medida que o amor de Cristo vai sendo derramado, nós vamos sentir como Paulo, derramar lágrimas por esses nossos irmãos e irmãs e desejar que eles sejam felizes em Deus. Agora, tem uma situação que acontece aqui, que eles estavam tendo dificuldade, alguns membros da igreja lá de Corinto, de perdoar uma pessoa. E Paulo disse que eles deveriam perdoar, de maneira que antes, pelo contrário, deveis perdoar-lhe e consolá-lo, para que o tal não seja de modo algum devorado por demasiada tristeza. Não é fácil perdoar, nós falamos muito no Vem Segue-me, não apenas desse ano, mas assim, as escrituras estão repletas de admoestação sobre o perdão, porque Deus sabe que nem sempre é fácil para nós perdoar, ainda mais quando alguém faz algo muito pesado e triste, que fere a nossa integridade, às vezes nos fere fisicamente, situações de abuso, mas nós precisamos perdoar. Veja, perdoar todas as pessoas não significa nos colocar em posição de risco novamente. Como eu citei o abuso, não significa que ao perdoar o agressor, você precisa se colocar numa situação onde o abuso vai acontecer de novo, de forma alguma. Tá? Deus que vai julgar e a vingança é dele. Mas para se livrar dessas coisas, você precisa buscar o perdão. Então, perdoe todas as pessoas. Não é fácil, às vezes vai demorar semanas, meses, anos. É um processo de uma vida toda, mas por meio de Deus, se nós rogarmos a Ele, nós conseguiremos cumprir esse mandamento. Então vamos perdoar todas as pessoas. E perdoar significa esquecer. Esquecer que a pessoa fez aquela aflição, deixar para lá e deixar a justiça nas mãos daquele que é justo. E a quem perdoardes alguma coisa, também eu, porque se eu também perdoei, se é que tenho perdoado por causa de vós, o fiz na presença de Cristo. É só Cristo que pode nos ajudar a atingir esse nível.
para que não sejamos vencidos por Satanás, porque não ignoramos seus ardis. É o diabo que não quer que você se livre desse peso. É o diabo que quer que você não perdoe os seus irmãos e irmãs. Nós precisamos perdoar. E já que estamos falando de liderança, nós precisamos perdoar os erros de nossos líderes. Porque os líderes não são perfeitos, meus irmãos e irmãs. E eu não estou falando apenas dos líderes locais da igreja, como o bispo, presidente de estaca, presidente do quórum, presidente da sociedade de socorro, das moças, enfim, não estou falando disso. Eu estou falando, às vezes, até de liderança geral da igreja. Eles também são homens e mulheres imperfeitos. E eles têm falhas. E, às vezes, algumas coisas que eles falarem, algumas coisas que eles fizerem, pode soar ruim, né, aos nossos ouvidos, pode nos ferir de certa maneira. Tenho certeza que eles não procuram fazer alguma coisa para o nosso mal. Eles foram chamados por Deus e estão procurando consagrar a vida para nos ajudar. Mas há falhas. Às vezes acontece alguma coisa que foge da circunstância de controle deles. E nós culpamos esses líderes. Então, seja lá o que tenha acontecido, na liderança local ou geral da igreja. Quando você estuda a história da igreja, você vê que houve injustiças e que houve alguns equívocos. Mas vamos perdoar, irmãos, porque essas pessoas são como nós. E eles nunca disseram, somos perfeitos, nunca vamos cometer um erro. Não, pelo contrário, eles se humilharam diante de Deus, reconheceram suas fraquezas, se arrependeram e procuraram fazer o melhor. E dos significados de apoiar os líderes significa estar lá para quando esses líderes reconhecerem que erraram e procurar melhorar. E nós vamos apoiá-lo, porque eles foram chamados por Deus. Entende o que eu estou dizendo? Se nós não fizermos assim, meus irmãos e irmãs, eu temo que nós seremos vencidos por Satanás. Porque nós vamos estar ignorando esse ardil, às vezes sutil. Porque às vezes nós nos sentimos justificados em julgar e condenar a ação de um líder ou de uma pessoa, um parente, um amigo, dizendo, tá vendo o que fez? Então é justo que eu me distancie dessa pessoa, que eu não perdoe, que eu não fale mais com ela. Não façamos isso. Não estou dizendo que é fácil, vocês sabem, estou repetindo, não é fácil, mas nós temos que fazer. Esse é o mandamento que recebemos. E ele diz assim, no demais, quando cheguei a Troade para pregar o evangelho de Cristo, e abriram-se-me uma porta no Senhor. Ele já está mudando um pouco o tópico aqui, mas eu queria usar essa expressão para terminar de falar sobre o perdão. Uma porta eficaz será aberta para que você consiga perdoar. O Senhor sempre vai dar um meio para que cumpramos seus mandamentos. Se Ele ordenou que nós perdoemos todos os homens e mulheres, o Senhor ele vai dar a capacidade para que façamos isso. Ele vai ajudar que essa reconciliação aconteça. 2 apóstolos, que eram irmãos, Orson P. Pratt e Parley P. Pratt, que serviram como um dos primeiros membros do Quórum dos 12 Apóstolos dessa dispensação, tiveram uma desavença. Eles ficaram magoados um com o outro e deixaram de se falar por muito tempo, apesar de estarem servindo no Quórum dos 12. Olha só, apóstolos. E embora houvesse tentativas de reconciliação de um ou de outro, não estava. Sabe quando você briga com o irmão e fica aquela situação difícil, principalmente quando você é mais velho, né? Quando é mais novo resolve rápido, mas quando é mais velho é mais difícil. O que ajudou eles foi a história da família. Ao guardarem os mandamentos que o Senhor nos deu de coligar Israel, não apenas desse lado do véu, mas do outro lado do véu, a fazerem a pesquisa familiar, a sua árvore genealógica, eles ficaram felizes de encontrar ancestrais. E o Elder Parley P. Pratt escreveu por irmão sobre isso. E o espírito de Elias, que nos testifica sobre a importância das famílias, né? Que é a influência do Espírito Santo testificando das famílias, conseguiu abrandar o coração deles. E eles se reconciliaram. E são heróis da restauração para nós. São homens brilhantes, inteligentes, também no campo secular, mas que
com relação ao Evangelho, contribuíram demais. E o que fez com que eles se reconciliassem? A porta eficaz que foi aberta para que eles conseguissem desenvolver esse espírito de perdão foi achado na história da família. Talvez a história da família é que vai ajudar você a se reconciliar. Talvez seja a leitura das Escrituras. Talvez seja o estudo aprofundado da história da igreja. Porque o estudo superficial, e ainda mais com fontes que não são da igreja, né, pessoas desafetas à igreja, talvez não vai te ajudar a perdoar ou a entender algumas coisas. Mas quando você se aprofunda no estudo e busca as fontes corretas, vem um espírito de gratidão e uma consolação do Senhor que eu tenho falado para vocês. Então eu não sei, mas ao cumprirem os mandamentos de Deus, essa porta eficaz para o perdão, ela será aberta. Quando for aberta, passa pela porta e perdoa rapidamente. Aquele peso, ele vai ser tirado de seus ombros e você vai sentir a promessa do Senhor de que seu fardo é leve. Porque nós não somos, disse Paulo, como muitos, falsificadores da palavra de Deus. Antes falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus na presença de Deus. Já pensou se todos os discursos, testemunhos e aulas que são proferidos na igreja ou na sua casa fossem ditos com sinceridade, como se Deus estivesse lá, na presença de Deus? Que sentimento de reverência, gratidão e assombro teria aquele que ministra e aquele que recebe a ministração? É real, meus irmãos, que nas nossas reuniões, seja em casa ou na igreja, o Espírito de Deus pode abundar. Então, nós precisamos buscar esse sentimento do sagrado. Algumas coisas na igreja precisam ser solenes porque Deus é glorioso e sua presença pode se manifestar. E de fato se manifesta. Normalmente através de seu Espírito. Mas ele pode enviar seus anjos e ele pode mesmo aparecer. Por que não? Então, vamos falar de Deus e ouvir sobre Deus como se Deus estivesse lá. É um ensinamento muito importante. Depois Paulo vai falar que o Evangelho, ele supera a lei de Moisés, porque já é manifesto que nós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas da carne do coração. É tão linda essa expressão. Eu servi como missionário de tempo integral na Missão Brasil, Curitiba. E eu carreguei o nome de Jesus Cristo em meu peito por 2 anos. Tive como presidente o presidente Webster e o presidente Araújo. Nessa semana, nós tivemos um reencontro no feriado, 7 de setembro, no Templo de Campinas. O presidente e Sister Araújo estavam lá e vários missionários que serviram comigo, inclusive 2 de meus companheiros. Que alegria poder estar com eles, ouvir o testemunho deles, ouvir os conselhos de meu presidente e de Sister Araújo. Como amo eles. E eu estou dizendo falando para vocês sobre a missão, porque com gratidão, meus irmãos, e sem orgulho, eu posso dizer que sou um missionário da Igreja de Jesus Cristo. Eu não carrego aquela plaqueta, vocês não veem, embora eu tenha usado ela no reencontro, né? Ela estava um pouco até amarelinha, já desgastada. Mas aquelas palavras de Jesus Cristo que eu carregava, o nome do Senhor, elas foram escritas, como diz Paulo aqui, em tábuas de pedra. Elas foram escritas não em tábuas de pedra, mas nas tábuas da carne do coração. Que bênção poder ser um missionário na Igreja de Jesus Cristo nos últimos dias. Você não precisa ser um missionário de tempo integral para testificar a respeito dele, para convidar as pessoas a irem a Cristo. À medida que você se esforça para ser um discípulo dele, você vai sentir que o nome dele foi gravado no seu coração. O qual nos fez também capazes de ser ministros de Novo Testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, o Espírito vivifica. 14. Porém,
os seus sentidos foram endurecidos, porque até o dia de hoje o mesmo véu permanece sem ser retirado na leitura do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. Ele está falando dos judeus, que eles continuavam guardando a lei de Moisés e não entendiam que o Messias já tinha vindo. Mas até o dia de hoje, ele estava falando da época dele, mas eu posso estender até hoje. Né? Vários dos judeus ainda acreditam na lei de Moisés. Quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Porém, quando se converterem ao Senhor, então o véu será retirado. A mesma coisa acontece com todas as pessoas que se convertem à Igreja de Jesus Cristo Santo nos últimos dias. Quando se batizam, o véu é retirado. O véu da descrença, o véu da confusão, o véu de um entendimento limitado sobre as coisas de Deus. Ora, o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. De fato, o Senhor Deus, nosso Pai Celestial, é um ser revestido de carne e ossos, tem um Espírito eterno dentro desse corpo e habita nos céus, assim como o Senhor Jesus Cristo recebeu a carne ao ressuscitar. Porém, quando o Espírito de Deus se manifesta, que é o Espírito Santo, terceiro membro da Trindade, é como se o próprio Senhor estivesse lá. Ele é um membro da deidade e, por isso, o Senhor é o Espírito Santo. E quando nós temos o Espírito Santo, nós somos livres. Ninguém é livre verdadeiramente sem ter o Espírito Santo. Pode ter todo o dinheiro do mundo, pode ter todo o tempo para viajar e para fazer coisas, mas só há liberdade em Jesus Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por Ele. E quando vamos ao Pai, somos verdadeiramente livres. É a lei de Deus que nos liberta. Então, temos que buscar o Espírito Santo, meus irmãos e irmãs. Porque o Espírito vai ajudar a gente a discernir, vai dar consolo nos momentos que estamos tristes, vai nos ensinar o que dizer para sermos melhores ministros. É o Espírito que nos dá liberdade. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. 2 Coríntios 4, vamos para lá no versículo 8. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desesperados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não perdidos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nosso corpo. Eu amo a Escritura, como Paulo ele era eloquente, né? Ele usava as palavras muito bem e ficou muito bonito como ele construiu aqui. Apesar de sermos atribulados, sofremos dificuldades, nós não ficamos angustiados, porque temos esperança em Deus. Ficamos perplexos com a situação do mundo, com certeza, mas nós não estamos desesperados, porque confiamos em Deus e Ele está no controle de todas as coisas. Somos perseguidos, é verdade, mas nós não estamos desamparados. Mesmo quando os perigos de morte, como Paulo passava, nós vamos confiar em Deus. Nós estamos abatidos, sofremos na carne, fome, sede, cansaço e aflições de todo tipo, mas nós não estamos perdidos. Nós sabemos que Deus está conosco e sabemos o caminho, o que devemos fazer. E quando nós sofremos assim, nós lembramos do sacrifício eterno de Jesus Cristo, sua expiação. E sentimos a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo. E com alegria, nós passamos esse pouquinho tempo no Getsemane, para que nós possamos ser dignos de habitar o grau de glória que Ele herdou. Porque nós que vivemos estamos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também na nossa carne mortal. Eu criei, por isso falei. Nós cremos também, por isso também falamos. De fato, não consigo parar de falar sobre o Evangelho, porque eu creio nessas coisas. E o 16 diz assim: por isso não desfalecemos, mas ainda que nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz-nos um peso eterno de glória muito excelente. Olha só, eu sei que há pessoas que passam por uma aflição muito grande, uma doença que não tem cura, talvez tenha pouco tempo de vida, segundo a medicina humana. Talvez você tenha perdido um bebezinho. Talvez você tenha chorado muitas e muitas noites por um filho que se rebelou e está num caminho muito difícil, com drogas, prostituição. Eu sei que
Todos nós enfrentamos muitas aflições e alguns estão em momentos muito difíceis da vida agora. Mas olha as palavras desse homem que sofreu muito, naufrágios, picadas de animais venenosos, foi preso várias vezes, bofeteado, chicoteado, enfim, Paulo, olha o quanto ele sofreu, olha o que ele disse aqui, que serve para você. Não importa o quão grande seja a sua aflição, porque a nossa leve e momentânea tribulação, a sua aflição é leve. Eu não estou subestimando o teu sofrimento, não pense isso. Mas comparado à eternidade e às bênçãos que Deus tem para você, se você for fiel, é pouco. Comparado ao sacrifício que Jesus Cristo passou, é leve. E momentânea tribulação, porque, meus irmãos e irmãs, não vai durar mais do que um momento. Foi o que Deus disse a Joseph Smith quando ele estava na cadeia de Liberty e ficou sabendo das aflições dos santos. Ele perguntou: até quando, Senhor? E o que o Senhor respondeu para ele? Doutrina e Convênios 121, 7. Meu filho, paz seja com tua alma. Tua adversidade, tuas aflições não durarão mais que um momento. E então, se a suportardes bem, Deus te exaltará no alto e triunfará sobre todos os teus inimigos. A esperança dos que te acusam de transgressão será destruída e suas expectativas derreter-se-ão como a geada, disse Deus. Eis que meus olhos veem e conhecem todas as suas obras e tenham a reserva um julgamento rápido a seu próprio tempo para todos eles. Deus vos dará conhecimento por seu Santo Espírito, sim, pelo indescritível dom do Espírito Santo. Conhecimento esse que não foi revelado desde a fundação do mundo até agora. Convido vocês a buscarem esse Espírito indescritível, que derrama a nossa alma uma compreensão que excede o entendimento humano. Não atentem, meus irmãos, para as coisas que se veem, mas atentem para aquelas coisas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. É nisso que devemos focar. Capítulo 5. Se todavia formos achados vestidos e não nus, porque também nós, os que estamos neste tabernáculo, gememos oprimidos, porque não queremos ser despidos, mas revestidos para que o mortal seja absorvido pela vida. Todos aqueles que passaram pelo templo e fizeram suas investiduras estão vestidos, revestidos do poder de Deus, e não queremos nos encontrar nus. Enquanto estivermos nessa terra, vamos enfrentar bastante dificuldade. Mas se nós estivermos revestidos, sabemos que o mortal vai ser absorvido pela vida. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, diz em 2 Coríntios 5,10, para que cada um receba segundo o que tiver feito no corpo, ou bem ou mal. Lembremos disso. O versículo 16, tem na tradução do profeta Joseph Smith o seguinte: assim que, daqui por diante, vivemos não mais segundo a carne. Sim, ainda que tenhamos vivido uma vez segundo a carne, contudo, desde que conhecemos a Cristo, doravante não mais vivemos segundo a carne. Depois que você é batizado na igreja e recebeu o dom do Espírito Santo, você não pode viver mais segundo a carne. Você pode ter vivido antes, mas agora em diante tem que ter um compromisso para com Deus. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Que lindo essa expressão, ministério da reconciliação. Meus irmãos e irmãs, se vocês abrirem o manual do Vem Segue-me digital ou em papel, vocês vão ver que tem uma figura de uma larva que vira depois como é que chama aquilo? Um casulinho, né? E aí sai e vira uma borboleta muito bonita. É uma transformação radical, né? De um bichinho, um verminho que a gente despreza, uma linda borboleta que a gente admira e fica encantado de ver.
É esse tipo de mudança radical que acontece quando nós verdadeiramente nos convertemos para Cristo. E não é um evento. Pode ser que o batismo tenha sido o evento inicial e muito importante, mas para algumas pessoas, principalmente os mais jovens, né, eles se batizam e eles não entendem tudo aquilo. Não precisa entender mesmo, só precisa saber que está fazendo um convênio com Deus. Mas é este convênio e o entendimento desse convênio que vai te ajudar a se transformar numa nova criatura. E aí você vai buscar essa reconciliação com Deus. Que nós possamos entender isso, meus irmãos e irmãs, porque Cristo está de braços abertos e o que Ele mais quer é que nos voltemos a Ele. Em 2 Coríntios 6 nós lemos: antes, como ministros de Deus, fazendo-nos agradáveis em tudo, na muita paciência, nas aflições, nas necessidades e nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns. Olha como os líderes sofrem. Na pureza, no saber, na longanimidade, na benignidade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça direita e esquerda, por honra e por desonra, por infame e por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecidos, mas sendo bem conhecidos, como morrendo e eis que vivemos, como castigados e não mortos, como contristados, mas sempre alegres, como pobres, mas enriquecendo a muitos, como nada tendo e possuindo tudo. Ó Coríntios, a nossa boca está aberta para vós e nosso coração está dilatado. Vocês sentem o amor de Deus através de Paulo para aqueles santos que estavam em Corinto? Espero que vocês sintam também o amor de Deus por vocês quando ouvirem seus líderes, especialmente na conferência geral que está se aproximando, quando eles testificarem, quando eles ensinarem, quando eles repreenderem, vocês possam sentir esse mesmo amor que eles têm, porque eles dão a vida para que possam nos ajudar. Depois Paulo ele vai dar alguns conselhos específicos para Corinto, como ele estava fazendo antes da primeira carta. Ele diz assim: não vos prendeis a julgo desigual com os infiéis, porque que participação tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? Quando vocês forem escolher alguém para se casar, casa com alguém que é fiel, que guarda os mandamentos, que fez um convênio com Deus. Israel teve muitos problemas porque, em vez de procurar casar dentro do convênio, foi procurar as moabitas, as amonitas, e isso gerou um monte de problema. Então, não se prenda a um julgo desigual com os infiéis. Sei que é sua vida e eu não quero dar nenhum conselho específico quando eu falo para uma audiência geral. Mas isso que Paulo ensinou é válido para os nossos dias. Nós precisamos buscar alguém que seja fiel. Que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivo, como Deus disse, neles habitarei, e entre eles andarei, e eu serei seu Deus, e eles serão seu povo. Então Paulo diz que nós temos que se retirar do meio da iniquidade e que nós não podemos tocar coisa imunda, porque nós podemos nos tornar filhos e filhas do Deus Todo-Poderoso. O apelo dele no capítulo 7 é que nós nos purifiquemos. Ele também diz: porque ainda que vos constritei com carta, quer dizer, ainda que eu puxei a orelha de vocês, ainda que chamei a atenção, não me arrependo. Embora me arrependesse por ver que aquela carta vos constristou, ainda que por pouco tempo. Quer dizer, ele ficou triste que isso entristeceu as pessoas, mas as palavras que ele ensinou eram verdade e luz, e eles precisavam ser movidos ao arrependimento. Agora, alegro-me, não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para o arrependimento. E aí vem o ensinamento de Paulo sobre a tristeza segundo Deus, porque ele diz no 10, porque a tristeza segundo Deus opera o arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. Então, quando nós nos arrependemos, nós mudamos. E o arrependimento, ele começa ao reconhecer que nós estamos de desacordo com a vontade divina. E nós temos que sentir essa tristeza perante Deus. Mas arrepender-se é uma bênção, é um deleite. E nós somos felizes pela oportunidade que Deus nos dá de mudar sempre. Então, eu agradeço por vocês terem assistido essa aula. Muito obrigado por vocês seguirem o canal. Deixa aí seus comentários, qual parte você gostou mais desse vídeo. Encontro vocês no próximo.
Até mais, pessoal. Tchau, tchau.